Buenas, o que eu quero mostrar hoje para vocês a partir do que nós já sabemos, né, a respeito das razões trigonométricas no triângulo retângulo, eu quero expandir esses conceitos aqui para a circunferência trigonométrica. Nós já sabemos então que a razão aí do cateto oposto a um ângulo dividido pela sua hipotenusa é chamada de seno. A razão entre o cateto adjacente pela sua hipotenusa é chamado de cosseno, e que a tangente desse ângulo alfa que a gente está considerando aqui é chamada a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Cada um dessas razões aqui tem um nome bem específico. O que eu quero mostrar hoje, qual é a relação que existe entre a tangente desse ângulo e o seno e o cosseno. Que claramente aqui, se nós pegarmos essas três equações aqui, né, equação 2, 3 e 4, vamos pegar, por exemplo, a partir da equação 2. A partir da equação 2, aqui se nós isolarmos o C, o que que eu fico? C é igual ao A, né, multiplicado pelo seno desse ângulo alfa. E a partir da equação 3, eu posso encontrar uma expressão para o B como função da hipotenusa A e do cosseno desse ângulo alfa. Substituindo essas duas equações aqui, né? Essas duas expressões para os dois catetos aqui na expressão 4, né? Agora a gente pode substituir isso aqui na expressão 4. O que é que eu vou ter? Eu vou ter que a tangente desse ângulo alfa, ela vai ser o C, que é o A seno de θ. Está ele, vamos copiar tudo para cá, já de uma vez só, para poupar o trabalho. O C será o A seno de θ e o B será A cosseno de θ. Onde está aqui? Os meus dois A aqui, A dividido por A, isso aqui é 1 vezes seno vezes cosseno, isso aqui vai ficar seno dividido por cosseno. Vamos copiar aqui, ó. Tecnologia a nosso favor. Nós temos. O que eu encontro aqui? Eu encontro que a tangente desse ângulo alfa, ela nada mais nada menos do que a razão aí entre o seno de alfa e o cosseno de alfa. Isso aqui é um resultado muito importante, que a gente já sabia lá desde o primeiro grau, né? Vamos dar uma olhada agora na nossa circunferência trigonométrica para ver o que isso significa, né? O que seria, onde estaria representado no nosso círculo trigonométrico unitário o seno e o cosseno. Vamos tentar dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos voltar para a nossa tabela lá, ó, dos ângulos notáveis, porque isso aqui é bem fácil. Vamos pegar, por exemplo, não importa o ângulo, pode ser para, por exemplo, o ângulo de 45 graus aqui, né? O ângulo de 45 graus, o seno de alfa raiz de 2 sobre 2, o cosseno de alfa raiz de 2 sobre 2 e a tangente é 1. Se for esse ponto P, aqui fosse 45 graus, o que quer dizer exatamente isso, né? Quer dizer que o ponto que nos interessa aqui, o ponto que vai nos interessar, cadê? Vamos voltar aqui. Por exemplo, para 0 grau, né? Se nós estivéssemos interessados nesse ponto aqui, a nossa tangente seria um ponto
Vamos ver se a gente consegue representar ela aqui. Vamos estender esse ângulo aqui. Ah, tem que ser preto. Vamos estender isso aqui. Aqui, acho que aqui já dá. A minha tangente estaria aqui, né? O valor da tangente a esse ângulo alfa ali seria um valor que teria a minha abscissa 1, né? Estaria aqui, ó. E a ordenada é a divisão do seno pelo cosseno. Seria esse valor. Ah, vamos ter que colocar em outra cor aqui, ó, para não confundir, né? Vamos colocar a tangente em roxo. Seria esse valor dessa distância desse ponto aqui na reta horizontal. Ah, não, seria literalmente a ordenada aqui, né? A ordenada desse ponto, esse tamanho aqui, ó, isso aqui seria a tangente. O que seria fácil de encontrar aqui, ó, esse ponto aqui, sei lá, vamos chamar esse ponto aqui de T, por exemplo. Esse ponto T, ele teria coordenadas 1 e tangente de alfa. Vamos olhar isso no círculo trigonométrico interativo que a gente tem aqui para a gente dar uma olhada, para ver se isso aqui corresponde. Porque tem várias informações agora que a gente pode tirar a partir daqui, né? Bom, a primeira das informações interessantes que a gente pode tirar a partir disso aqui, como a tangente ela é a razão entre o seno e o cosseno, ela vai ter valores bem específicos aqui no círculo trigonométrico, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos copiar de novo daqui para cá e vamos dar uma estudada vamos dar estudada nos possíveis valores que a gente teria aqui do seno e do cosseno. Vamos diminuir isso aqui, tá muito grande. Vamos tirar essas informações necessárias aqui. Eu só quero só o círculo trigonométrico. E eu quero estudar aqui, antes de ir adiante, eu quero estudar só o sinal aqui da tangente nos quadrantes específicos. Vamos lá. Vamos colocar aqui do lado. Lembrando, né, que aqui o eixo das abscissas é o eixo dos cossenos, o eixo das ordenadas é o eixo dos senos. Então vamos ver. Para o primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Então a sua divisão, né, a sua divisão aqui será positiva. Então a tangente, essa razão aqui que é seno pelo cosseno, no primeiro quadrante será positiva. No segundo quadrante eu tenho meu cosseno negativo, né? Ele está aqui no eixo horizontal. E o meu seno é positivo, a sua divisão aqui vai dar negativo também. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo, aqui ele está aqui, né? E o meu seno também é negativo. Um número negativo dividido por um outro número negativo, isso aqui vai dar um número negativo. Opa, negativo, deixa de ser animal, né? Isso aqui vai dar um número positivo. Cadê o meu azulzinho? Isso aqui dará um número positivo. E por fim, aqui, ó, no último quadrante, no quarto quadrante, como eu tenho um número, o cosseno é positivo e o seno é negativo, isso aqui com certeza vai dar um número negativo. Isso aqui são os sinais possíveis para a minha tangente, para cada um dos quadrantes.
E vamos dar uma olhada numa simulaçãozinha aqui, como que ela vai mudando com o tempo. Uhuhu. Olha só aqui, nós temos aqui, vamos colocar aqui a nossa tangente. Ai, ai, que fantástico, né? Fica bem em cima da... Vou deixar aqui, ó. Tangente. Olha aqui, senhores, vocês estão vendo, por exemplo, para o ângulo de 30 graus, a tangente está aqui, né? Que equivale exatamente aqueles valores que nós calculamos lá, né? Os valores que está ali na nossa... A tangente de 30 graus, ela é o seno de 30 graus dividido pelo cosseno, que é o valor que nós temos ali, ó. Onde está a minha... Vamos voltar aqui. Aqui está, né? Para 30 graus é 1 sobre raiz de 3, né? Que é aquele valor que está raiz quadrada de 3. À medida que vai aumentando aqui o meu ângulo, ela vai subindo a 45 graus, o π sobre 4. Isso aqui vai ser 1, né? Ó, o valor da tangente aqui, ó. Esse ponto é 1 e 1. Essa altura aqui é 1. Ela vai aumentando quando ela chega em 6 aqui, ó. Ela é raiz de 3, raiz quadrada de 3 sobre 2. E ela, a 90 graus, ela tem um valor infinito, né? Não é definida aí. À medida que vai diminuindo, vocês estão vendo, no segundo quadrante ela tem valor negativo. E ela daí começa a ter os valores repetidos ali, apenas com sinal trocado ali em relação ao primeiro quadrante. Vocês estão vendo ela repetindo ali. Aqui vai ser menos 1. O valor relativo a 30 graus, que é 1 sobre a raiz quadrada de 3. Ela se anula aqui em 0. Daí no terceiro quadrante ela voltará a ser positiva, né? E começa aqui a repetir. Vocês estão vendo aqui a 7π sobre 6. Ela repete o valor de π sobre 6 do primeiro quadrante, né? A mesma coisa acontece aqui para 5π sobre 4, que repete o valor de π sobre 4 do primeiro quadrante. Nós temos os valores iguais até a 3π sobre 2, que é 270 graus aqui, que ela também não é definida, né? Esse aqui teria um valor infinito. E finalmente no quarto quadrante ela volta a repetir o que nós tínhamos encontrado aí para o segundo quadrante. Ela tem valores negativos e vai decrescendo aqui até nós chegarmos a 2π, né? Uma volta completa aqui, que a tangente é 0. Que fantástico! E tá aí, meus jovens, o que é a nossa... o que é a tangente e como ela estaria representada aqui na circunferência trigonométrica. E aqui eu acho que é o valor mais emblemático de todos, que se está em escala bonitinho, o meu desenho não estava tão bonitinho em escala, e claramente você vê aqui que para esse valor de 45 graus aqui, a tangente, que equivale a essa ordenada aqui, ela é exatamente igual ao raio da circunferência trigonométrica, que ele equivale a 1, né? Então, e a outra prova geométrica e visual aí do valor da tangente para um ângulo de 45 graus. E era exatamente isso que eu tinha para falar agora. Deixa eu pensar, tem alguma coisa que eu preciso falar aqui? Não, né? A gente já sabíamos aqui esses valores aqui, vamos mostrar mais uma vez, né? Esses valores que nós encontramos por primeiro quadrante aqui, apenas efetuando aqui a divisão, né? Essa razão aqui entre o seno e cosseno. E agora a gente tem uma maneira mais... nós expandimos esse conceito agora aqui para o círculo trigonométrico, e nós temos esses valores da tangente, não apenas para o primeiro quadrante aqui, mas para o segundo, terceiro e quarto quadrante. E para os ângulos aqui, os ângulos côngruos aí, tem como ser calculado facilmente. Então, meus jovens, por enquanto, mais uma vez, né, acta este fábula. O que nós faremos agora é alguns exercícios aí para fixarmos esses conceitos.